Boa noite, galera. Agora sim, sejam bem-vindos à nossa semana de revisão para o vestibular UFSC, que serão 2 semanas, mais 10 dias de revisão. Hoje a gente vai começar com revisão de Física B, e depois do intervalo a gente vai ter a revisão de redação com a professora Eduarda. Para começar, Eduardo, fique à vontade, o palco é todo seu. Arthur, obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo. Eu trouxe para a revisão de hoje... aprendi. Eu trouxe para a revisão de hoje espelhos, óptica geométrica e espelhos. Então, para iniciarmos, sempre começo com a parte dos princípios de óptica. Dentre deles, a propagação retilínea da luz, a independência dos raios de luz e a reversibilidade desses raios. O primeiro, que é a propagação retilínea da luz. Isso é meio óbvio, mas vale a pena ressaltar que a luz não faz curvas. Ou seja, do jeito que eu aponto esse laser aqui, ele vai. O segundo é a independência desses raios. Ou seja, por mais que eu tenha outros focos de luz aqui na sala, eles não interferem uns nos outros. Por exemplo, não interferem nesse laser, ou se você tiver em uma sala com mais de uma cor de luz, esse foco ele vai refletir no chão com aquela cor específica, não vai ter essa interferência. E o princípio da reversibilidade é basicamente o porquê a gente consegue ver alguém pelo espelho e aquela pessoa consegue ver a gente de volta. Então, se tu está sentado num carro e olha pelo retrovisor e vê a pessoa que está sentada atrás de você, essa pessoa, se olhar no retrovisor, vai conseguir ver de volta, no caso, quem estiver olhando para ela. E agora sim, entrando nos fenômenos ópticos. A gente tem o fenômeno de reflexão da luz, que esse fenômeno ele é o responsável por a gente conseguir enxergar os objetos ao nosso redor. Porque como que a gente enxerga os objetos? A luz vai, sai da lâmpada, bate no objeto que a gente quer ver e vem até os nossos olhos. É assim que funciona, assim que a gente vê as coisas. Por exemplo, a luz sai da lâmpada, bate na cadeira e vem até meu olho. É assim que a gente enxerga as coisas. E aí a gente enxerga pelo princípio de reflexão da luz. A luz vai, bate e vem até o nosso olho. E aí a gente tem superfícies de relevo acidentado ou ásperos, que assim a gente consegue ver a superfície. Por quê? Quando a superfície é suficiente limpa, ou lisa, ou polida, esses raios vão incidir e vão refletir com o mesmo ângulo, e a gente não vai conseguir ver a superfície. E é assim que funciona um espelho. Se a gente tem um espelho, a gente olha para o espelho, a gente não está vendo o espelho, a gente está vendo o reflexo que tem naquele espelho. Isso porque a gente tem uma reflexão em uma superfície lisa ou polida. Então, basicamente, o que faz a gente enxergar as coisas são porque elas têm uma superfície ou relevo acidentado ou áspero. Então, o ângulo de incidência é diferente do ângulo de reflexão. Opa. Agora, a refração da luz. Antes a gente estava falando da reflexão, agora da refração. A refração ocorre quando a luz é transmitida através de meios transparentes. Ou seja, quando a gente tem um ângulo incidente, um raio incidente, ele vai vir de um meio e vai atravessar no outro. Por exemplo, um copo de água. Então, quando essa luz sofre mudança desse meio para esse meio, ou desse meio, que é o ar, para esse meio, que é a água, ela vai mudar a velocidade de propagação. Ela não se propaga na mesma velocidade em diferentes meios. Isso é basicamente porque ela depende do meio de refração que a gente vai ter, por exemplo, na água ou no ar. Então, esse meio de refração vai alterar a velocidade da luz que vai incidir nesse segundo meio, e com isso a gente vai ter o fenômeno de refração, pelo índice de refração. E aí, esse índice de refração é uma grandeza adimensional e é dada pela razão entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz no meio. E aqui a gente tem a equação de Snell, ou Snell, que vai expressar para a gente isso que a gente está conversando.
Porque a gente tem um raio incidente aqui, esse raio vai incidir e vai atravessar. Ele vai atravessar de um meio para o segundo meio. Com isso, ele vai mudar de velocidade. Então, ele vai ter uma diferença de angulação. Podem ver que ele deu uma aproximadinha aqui. Aqui a gente tem a reta normal. A gente tem a reta normal e aí tem o ângulo de luz refratário. E aí, nesse caso, como esse segundo meio tem um índice de refração maior que o primeiro, ele teve uma aproximação com a reta normal. E é isso que a equação de Snell expressa para a gente, que a gente tem o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo 1, que seria esse ângulo aqui, que é o ângulo incidente do raio incidente. É igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do θ2, que seria o ângulo refratado, que seria do raio refratado. Essa é a nossa primeira equação. E agora, falando de refração da luz, que representa alguns tipos... Isso acontece porque cada superfície apresenta alguns tipos de átomos que mudam a tonalidade da substância em virtude da frequência da luz que esses átomos são capazes de absorver. O que isso quer dizer? Que cada superfície que a gente tem aqui, essa parte azul da cadeira, a parede, a mesa, tudo aqui vai ter um tipo de material, ou seja, um tipo de átomo que vai refletir a luz da cor que a gente está vendo. Então, por exemplo, se a gente vê azul nessa cadeira, é porque a cadeira está absorvendo todas as partes da luz branca e reflete somente azul. O branco, ele reflete todas as cores. E o preto, ele absorve todas as cores. Então, é assim que a gente enxerga as cores. A gente tem a luz branca, que é essa luz que está aqui, que está iluminando todo mundo. Ela vai ser composta de todas as cores do arco-íris, né? E aí vai bater no material. Por exemplo, bate no material preto. Por exemplo, aquele ventilador lá. Ele bate lá, a gente vê preto por quê? Porque ele está absorvendo todas as cores, igual aqui. Não está refletindo nenhuma cor. Já a superfície branca, igual essa folha aqui, ela está refletindo todas essas cores. Já a superfície azul, igual dessas cadeiras aqui, ela está refletindo somente a cor azul. Então aqui um exemplo. Se a gente tem uma camiseta vermelha e ela está exposta a uma luz branca, uma luz de casa, uma luz que contém todas aquelas cores. Ela vai absorver todas aquelas cores e vai refletir somente a vermelha. E é assim que a gente vê a cor vermelha. Já uma superfície verde vai absorver todas as cores menos a verde, vai refletir a luz verde. Então, se a gente tiver com uma camiseta vermelha e for um ambiente que tiver uma luz azul, a gente vai ver aquela camiseta como cor preta, porque ela vai absorver o azul, não vai ter cor vermelha naquela luz azul para ela refletir de volta. E a gente, igual comentei no começo, a gente só enxerga as cores que refletem. Então a luz vai, bate no objeto e vem até nossos olhos. Aqui é um princípio que se chama câmara escura de orifício. Isso é o primeiro jeito, a primeira ideia de montar uma câmera fotográfica foi nessa ideia aqui, onde eles pegaram uma caixa, fizeram um furinho bem pequenininho numa parte e na outra parte eles colocaram um papel manteiga, ou um papel filme, um papel translúcido. E aí eles colocaram um objeto a uma distância A dessa caixa e observaram que no fundo dessa caixa, naquele papel, foi como se tivesse um desenho desse objeto. Só que o raio que partiu de A atravessou o buraquinho e foi até o fundo da caixa. E B atravessou e foi para A. Isso acontece por quê? Porque os outros raios batem na caixa e não conseguem entrar. Porque esse buraco, entre aspas, é bem pequeno e aí não consegue transpassar todos os raios luminosos desse objeto. Então, com isso, a gente tem a inversão do nosso objeto. Então, podem ver aqui onde tem o A ficou embaixo. O B ficou embaixo. E aí a gente consegue ter uma ideia da dimensão que vai ter esse objeto.
dessa imagem ou da dimensão desse objeto, ou dessas distâncias, através de uma regra de 3 ou da equação da câmara escura, que é o tamanho do objeto vai estar para a distância do objeto até a caixa, assim como o tamanho da imagem vai estar para a distância para o tamanho da caixa. E assim a gente consegue a equação da câmara escura. Aqui um pouquinho sobre a formação de imagens em espelhos planos. As características dessa imagem. Primeiro vamos começar com os parâmetros que a gente tem, igual a gente já vem falando, do raio incidente e do raio refletido. Esses são os primeiros. Outro, a gente vai ter um ângulo incidente e um ângulo refletido. E aí uma reta normal, que vai estar perpendicular a esse espelho. Com isso a gente consegue determinar as características dessa imagem. Através de um ponto objeto, que vai ser o nosso objeto, e de um ponto imagem, que vai ser virtual, no espelho plano, né? Esse negócio de virtual é porque a imagem vai estar dentro do espelho, ela não vai estar fora do espelho. Igual quando a gente vê uma imagem num espelho plano, se a gente estiver de frente para um espelho plano, a gente vai se enxergar dentro do espelho. E é só isso que quer dizer imagem virtual. Então aqui a gente pode dizer que essa imagem ela vai ser enantiomorfa, que ela vai reverter a imagem. Ela não vai inverter, ela vai reverter. Ela não vai ficar de ponta cabeça, ela vai só rebater de lado. Então ela troca direita por esquerda. Por exemplo, aqui no F. Tipo, se fosse escrever UFSC. Aqui no F ia ter os pontos trocados, né? O F, esse daqui está de frente para cá, esse daqui está de frente para cá. Um jeito de resolver isso, você poderia pontuar e numerar alguns pontos na letra e fazer o mesmo aqui para desenhar depois. Então, se tu colocasse o número 1 aqui, via essa distância, colocava o número 1 aqui. O número 2, com base nessa distância, fazia a mesma distância para cá e assim sucessivamente. E o mesmo acontece quando a gente está e vê uma ambulância ou um carro de polícia. Se a gente vê o que está escrito no capô do carro, vai estar escrito da maneira enantiomorfa dessa imagem. Por quê? Porque quando você estiver andando de carro e você vê pelo retrovisor, ela vai estar escrita da maneira certa. Aqui com relação ao campo visual. O campo visual é o que você consegue ver com relação o que você consegue ver daquele espelho. Digamos, quando você está de frente para um espelho, você consegue ver muito mais para trás do que o tamanho do espelho. E é isso que é o campo visual. Então, se a gente tem um observador aqui e um espelho esse azul aqui, a gente vai conseguir ver tudo isso aqui de campo visual. Isso a gente faz como? A gente vai fazer na mesma distância do observador, a gente vai fazer como se fosse um observador linha, e vai desenhar linhas até as margens desse espelho. Toda essa linha na margem desse espelho vai ser nosso campo visual. Aqui a mesma coisa. Por exemplo, se está de frente para um espelho plano, você vai conseguir ver um campo visual bem maior. Por exemplo, aqui você está de frente para o espelho. Então você vai conseguir ver tudo isso aqui atrás de você. E é basicamente por esse fenômeno. Então se tu está aqui, você vai conseguir ver muito mais do que o próprio tamanho do espelho. Então, como que você faz para saber o que você vai conseguir enxergar aqui? Você traça uma reta aqui com a mesma distância, vê essa distância aqui, traça uma reta aqui. E aí, a partir desse ponto aqui, você traça linhas até a margem desse espelho. Alguma dúvida sobre espelhos? Não? Se tiverem dúvida, podem me chamar. Aqui com questão a lentes esféricas. A gente tem lentes convergentes e divergentes. Aqui nas lentes convergentes, a gente tem um exemplo de uma lupa. Uma lupa, nesse caso, é uma lente biconvexa. E aí vai aumentar. Ele vai ter essa ideia de sempre aumentar o tamanho. Então a gente tem a lupa, que seria biconvexa.
a gente tem uma plano-convexa, tem a mesma característica de aumento, e uma côncavo-convexa, que tem a parte côncava e a parte convexa. Lembrando que a parte côncava é sempre a parte de dentro e a parte convexa é a parte de fora. Digamos, numa circunferência, se eu tivesse uma esfera, cortasse essa esfera, depois a gente vai ver com espelhos esféricos, né? Mas digamos, a parte de dentro sempre é côncava e a parte de fora é convexa. Aqui, lentes divergentes é usada para miopia. E aí a gente tem também a bicôncava, a côncava, porque é a parte de dentro. Plano côncava, que seria essa aqui, que é um plano e côncava. E côncava, côncava, que seria essa aqui. E aqui é outra maneira de representar as lentes, mas é a mesma coisa que isso aqui. Essas aqui são as divergentes, né? As divergentes podem ser representadas assim, só com um risco e uma flechinha uma flechinha. Se essa ponta de flecha está apontada para o risco, isso é uma lente divergente. Se a ponta de flecha está apontada para fora, isso é uma lente convergente. Com relação a espelhos esféricos. Aqui, no primeiro passo, a gente vai determinar quais são os elementos desse espelho esférico. Então, todo espelho esférico possui um centro de curvatura, um eixo principal e um vértice. E por que isso? Porque todo espelho esférico é uma calota. Uma calota é um pedaço de uma esfera. Então, se tu tem uma esfera e você corta um pedaço dela, esse pedaço chama calota. Então, aqui nós temos a esfera e a gente cortou um pedaço dessa esfera. Imagine que isso aqui é 3D, né? Então, a gente vai ter o centro da nossa esfera, o vértice da nossa esfera e o foco, que seria a metade do raio, né? Seria o centro até o vértice dividido por 2 é o nosso foco. E o eixo principal, que seria a linha que corta o centro e o vértice. Ainda aqui, a gente tem o raio de curvatura, que seria, se a gente cortou a nossa calota aqui, o raio de curvatura seria a gente traçar um risco do centro até a borda desse espelho, do centro até a outra borda. E esse seria o nosso raio de curvatura. A distância focal, igual eu comentei, que é metade do raio. E, desculpa, esse aqui é o ângulo de abertura do espelho. Esse aqui é o ângulo de abertura do espelho. O raio de curvatura é só o raio da esfera, né? Seria o foco igual ao raio sobre 2. Aqui a gente tem a equação dos espelhos esféricos, que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, no caso, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. E aí, para achar o foco, no caso, a gente pega o raio de curvatura e divide por 2. E aí a gente tem uma característica nos espelhos esféricos que eles podem aumentar ou diminuir a nossa imagem. Então ele vai ter uma taxa de aumento linear transversal. E aí a gente tem que o nosso aumento linear vai ser o tamanho da imagem pelo objeto ou vai ser menos a distância da imagem até o espelho para a distância do objeto até o espelho. Ou ainda vai ser o foco sobre o foco menos a distância do objeto até o espelho. Aqui, para um espelho côncavo, a gente tem o que chamam de raios notáveis, que todo raio que vem perpendicular ao nosso eixo principal, ele passa pelo foco. E todo raio que vem pelo foco vai pelo eixo principal. E é com isso que a gente forma as imagens. O raio que vem até o nosso vértice volta com o mesmo ângulo pelo nosso vértice. E o raio que vem pelo centro volta pelo centro. E já para os espelhos convexos, que a gente vai ter aqui só, de novo. Espelho côncavo, por quê? Porque vai estar refletindo o lado côncavo do espelho. O lado côncavo é o lado de dentro. Então, o lado côncavo, olha a diferença para o lado convexo, que agora é o lado de fora.
Então, para o lado convexo, a gente vai ter os mesmos raios, mas agora a gente não vai conseguir, digamos, bater o raio no vértice. O raio não vai conseguir chegar no vértice. Então, o raio que vem perpendicular, você traça uma linha que vem do vértice até onde esse raio bateu e aqui que ele vai refletir. E a mesma coisa aqui, o raio que ia bater no vértice, ele reflete perpendicular. Desculpa, falei vértice, mas é foco e foco. Aqui vai no vértice, volta no vértice. E aqui o que iria no centro, faz o prolongamento da linha, volta na mesma direção. E é aí que a gente monta as imagens. Aqui eu trouxe as imagens dos espelhos côncavos. Ó, todos do lado de dentro, todos estão refletindo do lado de dentro. Então, a primeira imagem, a gente vai ter um objeto antes do centro de curvatura. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma imagem que vai ser pelos raios notáveis, raio que vem paralelo volta pelo foco, raio que vai pelo foco volta paralelo. A gente vai ter uma imagem menor e invertida. Aqui, um objeto que está no centro de curvatura, ele está exatamente no centro de curvatura. Fazendo os mesmos raios notáveis, perpendicular, foco, foco, perpendicular. Quer dizer, paralelo, não é perpendicular. Paralelo e paralelo. A gente vai ter a nossa imagem, que vai ser do mesmo tamanho, só que ela vai estar invertida. Aqui, o nosso objeto vai estar entre o centro de curvatura e o foco. A nossa imagem já vai ser maior para menor, mesmo tamanho, maior, ainda invertida. Aqui exatamente sobre o foco, nossa imagem é invertida, só que indefinida e infinitamente distante. A gente não consegue determinar aqui qual é a nossa imagem, porque as retas vão infinitamente distantes se encontrar. Já aqui, o quinto tipo de imagem, a gente vai estar entre o foco e o vértice. Seria aqui, um pouquinho para cá, aqui assim. Aqui já vai ser uma imagem virtual, ó, ela já está atrás do espelho, direita e maior que o objeto. Então isso aqui é um exemplo que tem, por exemplo, das imagens formadas em espelhos côncavos. Isso aqui, se vocês pegarem uma colher mais ou menos redondinha e forem afastando ou aproximando de vocês conseguem visualizar esses 5 tipos de imagem. Dúvidas sobre espelhos? Então aqui a gente vai passar mais um pouquinho sobre as características das imagens. Igual a gente estava comentando, para a gente determinar a imagem em um espelho plano agora, esse espelho que todo mundo tem em casa, que vocês se olham, ela vai ser uma imagem refletida, ela vai ser direita e a mesma distância que vai estar esse objeto. Então, se a gente tiver um objeto aqui, por exemplo, essa moeda, e aqui tiver um espelho, essa distância aqui de dentro do espelho e essa distância aqui da moeda, ela vai ser a mesma distância. Só que essa imagem vai estar atrás do espelho, por isso que ela digita virtual. Por exemplo, aqui ela parece que está atrás do espelho. E ela é formada por prolongamento de raios de luz, por exemplo aqui. A gente tem nosso objeto aqui e aqui, a gente prolonga os raios de luz e forma nossa imagem. E não é coletada por um anteparo. E essa distância do espelho é igual à distância da imagem. Por exemplo, se vocês estão de frente para um espelho e vocês caminharem em direção ao espelho, vocês estão diminuindo a distância de vocês do espelho e a imagem de vocês também está se aproximando. Até que chega ao ponto que vocês encostam no espelho e a imagem também encosta no espelho. E é isso que quer dizer que a distância do objeto é a mesma do espelho. Porque se você aproxima do objeto do espelho, a imagem também se aproxima na mesma distância, na mesma proporção. A composição dos espelhos planos. Então, se a gente tiver mais de um espelho plano no mesmo ambiente, quantas imagens isso gera? Isso vai depender do ângulo que esses espelhos estão entre si. Por exemplo, naquelas câmaras de espelho. Não sei se vocês já foram ou viram em filmes. Tipo, as pessoas entram, não sabem onde é que está a saída, vê várias figuras iguais, várias imagens dela mesma. Então, isso se dá por essa equação. Em que n, o número de imagens, vai ser igual a 360 dividido pelo ângulo desses espelhos, menos 1.
Então, se aqui a gente tem um ângulo, aqui esse ângulo aqui, ó, entre essa parte e essa parte, igual a 60 graus, a gente coloca 360 por 100 menos 1, vai dar 5 imagens. 2, 3, 4, 5. Já, se a gente tiver um ângulo de 30, 360 por 30 menos 1 dá igual a 11. A gente vai ter 11 imagens nesse caso. E ainda, outra questão aqui. Que se esse valor de 360 pelo ângulo dos espelhos for um número par, a igualdade desse número só será válida para a posição do objeto, para qualquer posição que esse objeto está entre os espelhos. Então, tipo, qualquer posição que ele esteja, isso aqui vai ser verdade. Mas se esse número aqui for ímpar, a igualdade só será válida quando o objeto estiver no plano bissetor do ângulo de abertura dos espelhos. O que é o plano bissetor? Seria exatamente o meio desse ângulo. Então, se você tem um espelho aqui e um espelho aqui, o objeto só vai funcionar essa divisão aqui se o objeto estiver exatamente nesse meio aqui. Igual a gente viu aqui. Esse objeto aqui está bem no meio, no plano bissetor, então deu certo as imagens. Senão elas podem ficar cortadas ou coisa do tipo. Mais uma vez de campo visual. Como que a gente vê? O campo visual seria a distância do observador até o espelho. A gente traça uma reta com a mesma distância, faz o nosso observador linha e traça o campo visual. Aqui é só mais um exemplo de como é feito isso. Aqui é outro exemplo, digamos que o espelho seja só essa distância aqui. Nosso objeto está aqui. Aqui no caso é se ele consegue ou não enxergar esse objeto. Se o objeto está aqui, você traça a mesma distância, traça aqui e traça linhas retas até as bordas desse espelho. Agora com relação aos espelhos esféricos. A gente tem elementos de um espelho esférico. Aqui todo espelho esférico possui centro de curvatura, eixo principal e vértice, igual a gente viu. A equação dos espelhos esféricos é a equação de Gauss, que relaciona a distância com a distância do objeto e a imagem do espelho. Os raios incidentes notáveis, igual a gente viu para fazer as imagens. E as condições de nitidez de Gauss. Para que as imagens formadas nos espelhos esféricos sejam nítidas, elas devem obedecer às chamadas condições de nitidez de Gauss. Então aqui, igual a gente viu, só mais uma vez, centro, foco, vértice. O foco é o raio sobre 2. Aqui é outra vista de um espelho côncavo. Ou, aqui é côncavo porque aqui é outro jeito de escrever esse tipo de espelho. Os risquinhos estão para o lado não refletível, para o lado que não reflete imagem. Então, esse é um espelho côncavo. As equações dos espelhos esféricos, igual a gente viu, a gente tem a equação de Gauss e a equação do aumento linear. Os raios notáveis, mais uma vez lembrando que o raio que passa pelo centro volta pelo centro, o raio que vem perpendicular volta pelo foco, o raio que vai pelo foco volta perpendicular. O raio que vai pelo vértice volta no mesmo ângulo pelo vértice. Isso para um espelho côncavo. Já para um espelho convexo, lembrar de fazer o prolongamento desses raios. Igual a gente já viu. E aqui a condição de nitidez de Gauss. Igual eu comentei, para uma imagem ser nítida, a luz deve incidir de forma paralela ao eixo principal. Já o ângulo de abertura do espelho deve ser maior de 10 graus. Seria esse ângulo de abertura aqui. E a luz bate perpendicular no espelho. Perpendicular não, desculpa, paralelo. É o eixo principal, né?
aqui a relação entre côncavo e convexo. A gente vai ter a parte convergente, que os espelhos côncavos são convergentes e possuem distância focal positiva. Eles formam imagens reais quando o objeto é posicionado além do centro de curvatura. E divergente, os espelhos convexos são divergentes e divergem e possuem distância focal negativa. Eles formam imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Aqui só mais uma vez para os espelhos côncavos. Podem ver, igual foi comentado antes, a única imagem que é no mesmo sentido, que não é invertida, é quando o objeto está próximo do vértice, ou seja, entre o foco e o vértice. É a única imagem não invertida. E aqui são umas utilizações desses espelhos, no que eles são usados. As máquinas fotográficas. Uma máquina fotográfica utiliza lentes e espelhos para formar imagens de luz. O projetor. O projetor usa espelhos e lentes para ampliar a imagem e apresentá-las de forma nítida e clara. O periscópio, que é utilizado um par de espelhos planos ou prismas que permitem observar os objetos em locais difíceis de acesso. E o microscópio, que é um instrumento óptico que utiliza lentes para ampliar essas imagens. Alguma dúvida sobre espelhos? Então agora sobre ondas. As ondas, elas estão presentes em todo o nosso dia. Elas podem ser ondas mecânicas ou eletromagnéticas, se a gente classificar quanto à natureza dessas ondas. Elas podem ter, a gente pode classificar ela como quanto à direção de propagação, tanto unidirecional, bidirecional, tridimensional. Ainda quanto à direção de vibração, que é transversais ou longitudinais. E quanto aos elementos de onda, que a gente pode dizer quanto à amplitude, frequência, período e comprimento de onda. Então, quanto à natureza, o que são ondas eletromagnéticas? Ela é composta por um campo elétrico e outro campo magnético, que se propagam perpendicularmente. A gente tem exemplo disso a luz. Elas são os tipos de ondas, ela é um tipo de onda que pode se propagar no espaço. Ela se propaga no vácuo. Já as ondas mecânicas depende de um meio material para se propagar, por exemplo, a água, as ondas do mar ou as ondas do som. Por isso que a gente não tem som no espaço, por exemplo. Pois elas precisam de massa, precisam de matéria para se propagar. Então aqui quanto à natureza, a onda mecânica, ela precisa de massa, ela precisa de matéria para se propagar. Ela vai... E já a onda de luz, ou a onda eletromagnética, tem um campo elétrico e um campo magnético, onde eles se propagam, onde eles são perpendiculares entre si. Ou seja, formam 90 graus um com o outro. Quanto à direção das ondas, elas podem ser unidirecionais. Então, a direção de propagação é bem definida, como as ondas do mar em uma praia. Por exemplo, elas vão em uma direção só. Já as multidirecionais, por exemplo, o som aqui, ela se propaga de maneira aleatória, também como a luz. E as bidirecionais, que ela tem a direção, ela só se propaga em duas direções. Por exemplo, em um lago, se tu jogar uma pedra, ela vai só em duas direções. Ainda, a gente pode classificar a amplitude dela, que seria a altura dessa onda, a frequência, que é quantas vezes que a onda oscila em um segundo. Cuidar para não confundir com o período, que é quanto tempo que essa onda leva para oscilar uma única vez. Então a frequência, qual a frequência dessa onda em um segundo, e é medida em hertz, e o período, que é quanto tempo essa onda demora para oscilar uma única vez. E o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois pontos consecutivos dessa onda. Então aqui,
amplitude seria a altura da onda, seria do ponto da crista até o eixo. Qual que seria essa altura? O comprimento de onda seria de um ponto, por exemplo, de uma crista até uma crista, ou de um vale até um vale, ou de um ponto até esse outro ponto. Esse seria um comprimento de onda. A frequência, lembrar que é quantas vezes essa onda é frequente em um segundo. E o período, que é o inverso da frequência, que é quanto tempo demora para passar esse comprimento de onda. Digamos, quanto tempo demora para passar dessa crista até essa crista. Aí a gente tem a parte de interferência, que a gente tem a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Que a interferência é um fenômeno de superposição de ondas. Seu somatório resulta em uma onda nova, chamada de onda resultante. Esse fenômeno foi descoberto por Thomas Young. Então a gente tem uma onda A e uma onda B. Numa interferência construtiva, a gente vai somar a onda A com a onda B. Então a gente pega todos os pontos que tem nessa onda e soma com a onda B. Então esse ponto aqui que é 0 com 0 vai dar 0. Se a gente pegar esse ponto aqui com esse ponto aqui, digamos que seja 1 com 1, aqui seria 2. E assim sucessivamente, para toda a onda. Então nessa parte que é uma onda construtiva, a gente vai ter um somatório das duas ondas. Só que eles vão ser construtivos, vai somar uma com a outra e vai ter uma onda maior resultante, né? Já na interferência destrutiva, a gente vai somar a onda A com a B. Mas aí a gente vai ter um somatório de ondas que vai dar menor do que as ondas originais. Então a onda A somou com a onda B, mas ela tem uma inversão de fase. Então a onda A com a onda B vai dar um número menor. Então a onda resultante disso foi uma onda que foi menor do que as ondas iniciais. Então a gente tem uma interferência destrutiva. Ainda esse fenômeno pode ser classificado como construtivo ou destrutivo, igual a gente estava conversando. E a interferência construtiva se dá quando o somatório das ondas forma uma onda resultante maior em amplitude. Ou seja, igual a gente conversou. Foi a onda A com a onda B, resultou numa onda maior em amplitude. Já a interferência destrutiva ocorre quando a soma das ondas elas se anulam, gerando uma onda resultante baixa em amplitude ou nula, como podemos ver nessa imagem aqui. Então, não necessariamente ela pode ser nula. Ela pode ser uma onda só mais baixa, uma onda menorzinha que foi gerada por essa interferência destrutiva. E é basicamente assim que os fones de ouvido com cancelamento de ruído funcionam. Eles pegam uma onda e fazem uma interferência destrutiva nessa onda sonora que está recebendo e tem o cancelamento de ruído. Já a ressonância é um fenômeno que permite que os corpos, ao receberem oscilações de frequências semelhantes a uma de suas frequências naturais, absorvam e amplifiquem essa onda, passando a oscilar em uma amplitude gigantesca. Por exemplo, aqui a gente tem o diapasão A e o diapasão B, que eles têm a mesma vibração. Então, se a gente tem um objeto que vibra na mesma frequência que um segundo objeto, quando a gente bate nesse primeiro aqui que ele começa a vibrar, as oscilações são semelhantes, então ele vai estimular, vai influenciar esse segundo objeto a iniciar uma vibração que vai ser amplificada, porque eles têm a mesma frequência de vibração. Aqui, com relação à propriedade das ondas, aqui a gente tem uma onda, o período, né? O período dessa onda, igual já foi comentado, que é 1 sobre a frequência. Então o período é medido em segundos, e vai ser o tempo de oscilar uma onda uma única vez. Qual que é o tempo que ela demora para oscilar uma única vez. E a frequência é medida em hertz. Ou ainda a gente pode representar nessa seguinte maneira, onde a gente tem o período, e aqui a gente vai ter a variação do tempo que a gente estava medindo e o número de oscilações que passou nesse determinado tempo. Então a gente pega quantas oscilações teve
nesse tempo e faz basicamente uma média aqui. E a gente tem o tempo que é esse período. Já a frequência ela é medida em hertz, pode ser calculada por 1 sobre o período. E o período, igual já foi comentado, é medido em segundos. Ela pode ser representada também como o inverso daquela fórmula que a gente viu antes, que é o número de oscilações que a gente tem pela variação do tempo, que é medida em segundos. E a velocidade de propagação da onda. Quão veloz que essa onda é. A gente pode utilizar essa fórmula aqui para todos os tipos de onda, desde onda da luz, onda sonora, qualquer tipo de onda. Então a velocidade da onda, a velocidade de propagação dessa onda, ela é medida em metros por segundo, onde a gente tem o comprimento da nossa onda, que é medida em metros, e a frequência, que é medida em hertz. Aqui só cuidem, porque tem que usar nas mesmas unidades. Se hertz é 1 sobre segundo. Então, se está usando 1 sobre segundo, sua unidade final vai ser segundo. E aqui, se estiver usando metros, para colocar aqui, a unidade final vai ser em metros. Então, se derem em quilômetros ou horas, no período, no caso, né? Aí tem que só fazer a conversão de unidades para chegar em metros por segundo, caso for essa a unidade de medida que está nas alternativas. Ou ainda a gente pode representar como a frequência é o inverso do período, então a velocidade de propagação da onda, ela vai ser o comprimento da onda sobre o período. Já a equação de Taylor, ela traz para nós que a onda em uma única corda. Que aí a gente vai ter a velocidade de propagação dessa onda, ela vai ser a raiz quadrada da intensidade de força de tração dessa corda, que é medida em newtons. Lembre que força é medida em newtons. E a massa dessa corda, que é medida em quilogramas. Obrigado pela aula, Eduardo. Vamos fazer 25 minutinhos de intervalo. E na sequência a gente retorna com a aula de redação. Então, galera, vamos retornando, dando sequência à nossa noite de revisão. Agora a gente vai ter a revisão de redação para o vestibular UFSC. Então, Eduarda, fique à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Só colocar minha garrafinha aqui. A voz está bem ruim. Se vocês não entenderem alguma coisa, eu vou repetindo. Se o pessoal aí de trás quiser chegar mais aqui para perto, acho que é melhor de ver. Então, falando um pouco sobre a redação da UFSC, no Enem, a gente falava muito sobre a questão de organização para a prova. Na UFSC, a gente tem que ter uma organização melhor ainda. Por quê? Porque a prova da UFSC ela é muito, muito extensa. É praticamente impossível você fazer toda a prova. Então, ali no primeiro dia, a gente vai ter as questões discursivas, vai ter matemática. E aqui, junto com a redação, a gente vai ter física, que eu particularmente acho matemática e física as duas mais difíceis da gente conseguir fazer a prova como um todo. É praticamente impossível. Então, o que os professores recomendam, o que eu recomendo para vocês também, é se organizar em relação a isso, no sentido de achou uma assertiva correta, vai para a próxima. Achou uma correta, vai para a próxima. Eu fiz assim, deu certo. Basicamente, todo mundo que passa faz assim. E aí acaba sobrando tempo suficiente para a redação. Então, cuidem essa questão da organização, porque é bem importante. E aí depois, lógico, vocês podem voltar nas questões que vocês fizeram e já acharam uma assertiva correta e procurar mais outra. Porque na UFSC, geralmente, são 2 ou 3 corretas, né? E aí você vai fazer a somatória dessas. Aí agora, indo para a redação, a gente tem pouquíssimos materiais na internet que falam sobre a redação da UFSC. Eu trouxe aqui baseado no edital da UFSC, num manual que eles fizeram sobre algumas orientações no ano de 2022. Então, ele não está tão atualizado. E algumas aulas no YouTube, alguns professores que são mais experientes que eu consegui achar. E é basicamente isso que eu pude me basear, porque realmente é bem escasso a quantidade de material. Tá dando para ouvir, gente, direito? Sim? Beleza.
A redação, a gente vai ter uma folha de 30 linhas, como a do Enem. Depois eu vou mostrar um print para vocês, para a gente ter uma noção melhor, porque a folha é um pouquinho diferente. A gente vai ter essas 30 linhas, mas na UFSC a gente vai ter o espaço destinado exclusivamente para o título. Tá? É obrigatório ter título na redação da UFSC e vai estar lá bem certinho para vocês escreverem ele. Daí as redações transcritas a lápis, né, folha de rascunho, não vão ser avaliadas, isso vocês já sabem. Caso o candidato escreva em letra de forma, ela deve distinguir claramente entre maiúsculas e minúsculas, basicamente a mesma recomendação da redação do Enem. Daí os fatores que atribuem nota 0 à redação: fuga total ao tema, plágio. Aqui na UFSC ela é um pouco mais criteriosa em relação ao plágio. Vocês lembram que no Enem, no aulão, durante o ano, a gente falou: caso você queira pegar os textos motivadores e interpretá-los, não tem problema? Aqui na UFSC eles são um pouco mais rígidos em relação a isso. Então, o que eu sugiro para vocês: não usem os textos motivadores, a não ser para direcionar o que vocês vão escrever. E vocês vão ver que, diferentemente do Enem, que às vezes alguns textos motivadores são um pouco aleatórios, assim, os da UFSC, eles são muito bons. Textos motivadores que realmente condizem com o que você está pensando na prova e ajudam você a lembrar de informações. Então, eles realmente são bem produtivos nesse aspecto. Além disso, a gente tem escrita em versos, identificação do candidato, né, sem ser na área correspondente para isso, símbolos e desenhos, enfim, tudo aquilo que a gente já falou do Enem, basicamente vale para cá em relação à atribuição à nota 0. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que é bem legal de ver lá no site para a gente se planejar, ter mais ou menos uma noção de acordo com a nota que a gente tira, que tem mais ou menos as vagas, tem mais ou menos não, tem bem certinho as vagas de cada curso. Eu fiz um print aqui, mas enfim, tem de todos os cursos, os campos oferecidos, né, aí dividido por cotas. É bem legal de vocês verem. Tá tudo no site da UFSC, tá, gente? Aí, indo para a correção da redação. Basicamente, a gente tem uma diferença para o Enem. Eu faço sempre essa comparação, por quê? Porque a gente tem um embasamento muito melhor para o Enem. Para a UFSC vai diferir um pouco em relação à correção, porque a gente vai poder pontuar de 0 a 10 pontos. Daí, essas são mais ou menos as competências, digamos assim. Então, eles vão avaliar em quatro quesitos. Primeiro, a adequação à proposta, basicamente você entender o tema e o gênero proposto. O segundo quesito é emprego da modalidade escrita. Esse daqui era basicamente o que a C1 também avaliava lá no Enem, só para vocês terem esse paralelo. Depois, coerência e coesão. Vocês lembram que na C3 a gente tinha vários outros aspectos. Aqui é basicamente coerência e coesão, então acaba sendo bem mais direcionado. E nessa questão de direcionar a correção, a UFSC é muito mais específica do que o Enem, que às vezes tem uma correção um pouco subjetiva em relação a C3, a C4. Aqui não, eles deixam bem destrinchado o que eles estão corrigindo, o que você está pontuando. E o último quesito de correção é em relação ao nível de informatividade e de argumentação ou narratividade. Cada um desses 4 que eu estou apresentando para vocês vale 2,5. Então, a somatória de tudo vai dar 10 pontos. Eu não sei para os outros cursos, mas eu sei que para medicina você tem o peso 1 em todas as áreas do conhecimento e redação é 1,5. Então, é bem importante a gente ir bem na redação. Em relação ao primeiro, que é a adequação à proposta. Aí, como eu falei para vocês, eu me baseei no material que a própria Coperv produziu em 2022. E aí eles trazem alguns aspectos que eles cobram dentro dos quesitos que eu mostrei, dentro dos 4 quesitos. E depois vocês vão ver que tem várias perguntinhas que eles mesmos colocam. Então, é legal do próprio candidato ir se questionando ao longo da produção do texto. Então, em relação ao primeiro, eles trazem que é basicamente você compreender a proposta e desenvolver o tema apresentado de acordo com o gênero solicitado. Depois eu vou mostrar um print para vocês como vai aparecer lá na hora da prova, mas a gente vai ter basicamente 3 opções de gêneros. E os gêneros eles vão responder a isso daqui que eles trazem nesse gráfico. É lógico que pode cair de tudo, gente, a gente não tem como saber. Mas aqui a gente vai trabalhar os 3 mais prevalentes, certo? Que vai ser dissertação, crônica e carta. Beleza. Esse levantamento foi pela própria Coperv.
Aí, dentro das 3 opções que a UFSC vai trazer para vocês, esses temas são mais ou menos parecidos, só vai mudar a forma que você vai abordá-los dentro da sua produção textual. Daí, utilizar recursos linguísticos apropriados ao tema e ao gênero. Então, dependendo do gênero textual, você vai ter uma linguagem diferenciada, um nível de formalidade diferenciada, e tudo isso eles vão ver de acordo com o que você for escolher. Adequar-se ao propósito comunicativo, ao estilo e à composição do gênero textual também vão ser os critérios avaliativos na primeira competência. Então, basicamente, você entendeu o gênero que foi cobrado e você colocou dentro da modalidade prevista para aquele gênero, dentro da linguagem, dentro da formalidade prevista. Entenderam? Essa primeira? Beleza. Esse quesito 2 é o emprego da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, basicamente, eles orientam a produzir um texto escrito, adequado à variedade padrão da língua, e eles vão considerar basicamente os quesitos que eles já avaliavam lá no Enem, na C1. Então, ortografia, acentuação, pontuação, regência, concordância, crase, uso de pronomes. A UFSC cobra bastante isso. Às vezes no Enem a gente tem ali 3 erros e aí sim começa a ser descontado. Aqui às vezes 1, 2 já é mais característico de desconto negativo na sua nota. Então é interessante que vocês prestem atenção nisso. Hoje a gente não vai trabalhar sobre as questões da C1, que seria, né? Mas acho que ao longo do ano deu para ter uma boa ideia sobre isso, se preparando para o Enem. Aí eles também vão avaliar outras variedades da língua que podem ser utilizadas como recurso estilístico. Ou seja, dependendo do gênero textual, se você colocar uma gíria ou alguma coisa que caiba ao gênero, fazer perguntas, eles vão avaliar positivamente, com a finalidade de representar ou caracterizar sociolinguisticamente personagens em contextos interacionais específicos, ou seja, numa crônica. Você vai caracterizar um personagem de uma crônica, por exemplo, colocando alguma característica, alguma gíria sociolinguística de alguma determinada região do país, por exemplo, do Nordeste, sei lá, um exemplo. Isso é avaliado de forma positiva. Pensem assim, a UFSC ela gosta muito de gente criativa, não é aquela coisa engessada como no Enem, sabe? Então é um passo a mais que eles pedem do aluno. Coesão e coerência. A coerência e a coesão a gente já trabalhou incessantemente ao longo do ano. Acredito que vocês já estejam carecas de saber. Mas a coerência é aquilo que faz com que o texto pareça lógico e consistente com o que você quer dizer. Então, a gente tem que ter um encadeamento de ideias que seja realmente efetivo para a nossa ideia, para o nosso ponto de vista. A coesão é o modo com que esses elementos vão se encontrar interligados. E um grande exemplo de como ter uma boa coesão é você usar os conectivos de forma adequada ao longo do seu texto. Então, aqui, não de forma tão exaustiva quanto no Enem, mas aqui também é importante que a gente use os conectivos de forma coerente, coesa, para que a gente tenha essa flutuação ao longo do texto. Daí, como eu falei para vocês, a própria banca traz algumas questões importantes da gente se questionar ao longo da nossa produção textual. Então, as partes do texto estão bem articuladas e adequadamente distribuídas em parágrafos, ou as ideias estão dispersas e fragmentadas? Então, é interessante a gente ter uma progressão de ideias que a gente já trabalhou. Então, não adianta você começar falando que uma grande importância da vacinação é de fazer essa imunização social, por exemplo. E aí, do nada, você começa a falar sobre desmatamento. Não, tem que ter um encadeamento de ideias. Apesar de ambas as coisas você poder escrever numa redação, elas devem estar conectadas entre si. Então, tentem não sair de uma ideia, já ir para outra sem fazer um gancho, digamos assim. A redação tem título expressivo e título que recobre ou sintetiza adequadamente o assunto desenvolvido. Na UFSC, gente, independente do gênero que estiver lá, tem que ter o título. É obrigatório, não é opcional, não, tem que ter. Então, assim, depois eu vou trazer exemplos para vocês que não precisa ser algo super mirabolante, vocês vão ver. Mas ele precisa existir. E também ele não pode ser algo totalmente desconexo do que vocês estão querendo dizer. Então, uma ideia legal é vocês colocarem algo que está resumindo o que vocês querem falar sobre aquele assunto. O texto pode ser visto com o desenvolvimento da ideia ativado pelo título.
Então, o título ele tem que se relacionar com o que você vai estar apresentando na introdução, com o que você vai desenvolver ao longo do seu desenvolvimento ou corpo de texto, como na carta. E também tem que ter a ver com a conclusão, que vocês vão ver que é bem mais tranquilo de fazer. Perdão. O texto é bem concluído ou apenas traz um parágrafo final. Por quê? Porque a UFSC, gente, ela não quer, de novo falando isso, que a gente faça uma redação modelo Enem. Então, o que a gente estava acostumado a fazer lá na conclusão da UFSC, eles não querem que se perpetue, na conclusão do Enem, perdão, eles não querem que se perpetue aqui. A gente não vai ligar para aqueles 5 elementos, colocar o agente, a ação, o modo meio. Não, isso não vai existir aqui. Então, o parágrafo final do texto realmente vai ser uma conclusão. Então, vocês vão sintetizar tudo que vocês colocaram ao longo do texto. Às vezes, na dissertação, algumas pessoas que já estão muito acostumadas com o Enem gostam de colocar assim, uma coisa a ser solucionada, sabe? Uma ideia, não uma proposta de intervenção completa como a gente fazia. Mas o mais legal é a gente tentar sintetizar o que a gente disse, retomar os argumentos e fechar o nosso texto. Eles também vão avaliar a construção de relação semântica, ou seja, os significados semelhantes ao longo do seu texto. Então, se tem uma coerência em relação às palavras, às frases, os parágrafos, que são os diferentes níveis da sua redação. Essas relações semânticas são adequadamente explicitadas por conectores, que são os conectivos que a gente trabalhou. Então, assim, gente, não precisa, como eu tinha dito lá no Enem, fechou um período, vou introduzir o próximo com um conectivo. Aqui não precisa isso. Mas, obviamente, a gente vai usar conectivos, né? Mas esses conectivos eles têm que ser bem usados, então escolha de forma adequada. Se for uma ideia que está em consonância com a ideia anterior, está na mesma perspectiva, você não vai usar um no entanto, um contudo, sabe? Você vai usar da mesma forma, dessa maneira, sob esse viés, alguma coisa nesse sentido. Porque senão você já vai ter uma quebra coesiva ali no que você está querendo falar. Encadeamento de ideias, super importante também, que adentra nessa questão do conectivo. Basicamente, as perguntinhas que eles orientam. Há encadeamento de informações dadas e novas no decorrer do texto. Então, é aquilo que eu abordei. A gente vai introduzir informações novas, desde que a gente faça um gancho com o que a gente acabou de dizer, para que não fique algo desconexo. A abordagem do tema se mantém ao longo do texto de forma progressiva e consistente, sem dispersões ou circularidade. Vocês lembram que no Enem a circularidade era uma meta e não algo a não ser feito, como aqui na UFSC. Então, você retomar várias e várias vezes a argumentação, você retomar com sinônimos do tema, isso era preciso, às vezes era bem exaustivo, bem repetitivo. Aqui a UFSC quer que você coloque coisas diferentes, entendeu? Então, você não vai ficar só colocando sinônimos, você não vai ficar só repetindo, porque acaba entrando num clichê, basicamente, que eles não querem ver nas redações. A cada parágrafo representa uma paráfrase do anterior, as ideias convergem para um ponto de vista assumido e há legibilidade e precisão. Da forma que eu estou mostrando aqui, talvez pareça um pouco abstrato de colocar isso na redação, mas depois vocês vão ver que é bem tranquilo, assim. Acredito que com essa aula vocês consigam desenrolar esses 3 gêneros que a gente vai abordar. Em relação ao uso de recursos coesivos, eles também falam de algumas perguntas. Então, se eles existem, né? Se eles estão garantindo a continuidade referencial e temática, se aquele tema está sendo realmente abordado de forma sintetizada e de forma coerente, se a temática não tá, se você não está fugindo da temática, se você não está sendo ambíguo ou redundante nas suas afirmações, isso é bem importante. Isso é uma das maiores dicas, assim, gente, para a UFSC. Porque às vezes no Enem a gente coloca um ponto positivo, daqui a pouco a gente coloca um ponto negativo. Aqui na UFSC, não. Vamos para a prova sabendo assim, independente do que cair, eu vou ter que assumir uma posição, eu vou ter que ter o meu posicionamento. Não fiquem de forma alguma em cima do muro na redação da UFSC. Então vocês não vão colocar, como eu vou trazer depois um exemplo, um ponto positivo da vacinação, aí depois no D2 você colocar, entretanto, sabe, uma coisa que vai totalmente ao contrário do que você acabou de falar. Não, a gente não vai fazer isso na UFSC, assumam uma posição e mantenham-se firmes nela até o final do texto. As informações apresentam-se interligadas, então as orações estão bem interligadas, os períodos, os parágrafos. Isso pode ser por estratégia argumentativa
ou pode ser por uso de conectivos, né? Ele dá a mesma ideia. E ele quer uma transição fluente entre o texto, gente. Ou seja, justamente isso que eu falei para vocês, enganchar na ideia anterior para trazer uma ideia nova. A adequada correlação de tempos e modos verbais, aqui basicamente cai na C1, né, que a gente estava acostumado, mas nesse outro quesito ele também vai avaliar um pouco da C1. E ele faz literalmente aquela pergunta, o texto é bem costurado? Tem que ser bem costurado. E o último critério avaliativo da UFSC é o nível de informatividade. O que é isso? Você tem que demonstrar que tem uma diversidade e densidade de informações. Na UFSC, gente, a gente não vai usar repertórios socioculturais super batidos, a gente não vai pegar aquelas coisas super coringas, porque não vai dar certo. Que nem eu falei para vocês, eles querem algo a mais da redação. Então, em relação ao repertório sociocultural, vocês têm que usar coisas realmente embasadas, realmente coerentes com aquilo. Tanto que a gente não vê redações da UFSC 9, 10, usando, por exemplo, repertório de filme. Não que você não possa usar, sabe? Mas geralmente, tipo, o livro embasa mais do que um filme. Então, acaba sendo um pouco mais criterioso nesse aspecto. As informações apresentadas devem ser pertinentes ao tema e ao gênero textual. Então, eles, assim, não tem margem alguma para usar algo super genérico e você tentar encaixar em qualquer tema, entendeu? Eles preferem que você seja crítico, que você coloque algo realmente dentro do tema, algo embasado, para poder construir uma argumentação diferenciada. As informações são bem distribuídas, não tem excesso ou falta. Então, assim, é importante a gente não querer colocar muitas coisas dentro de um desenvolvimento, querer argumentar 3, 4 coisas. Escolham uma coisa, um centro de argumentação e desenrolem sobre aquilo, aprofundem sobre aquilo. E não fiquem introduzindo vários argumentos sobre um tema que acaba ficando muito raso. As informações contribuem significativamente para o desenvolvimento do projeto de texto. Então, aqui, gente, também a UFSC deixa claro que ela quer um aluno que tenha projeto de texto, que tenha um desenvolvimento significativo em relação a isso. Então, faça aquele mesmo esquema. Se for uma dissertação, dá para fazer aquele mesmo esquema que a gente já tinha passado. Eu vou selecionar um repertório coerente lá na minha introdução. Depois eu vou falar como que isso se comporta na atualidade. Não precisa se preocupar em falar no Brasil, na atualidade, sabe? De uma forma tão engessada como o Enem. Mas é importante fazer esse paralelo com o que acontece hoje em dia. Depois, na introdução, eu vou lá colocar os meus 2 argumentos. Nos desenvolvimentos, eu vou aprofundar essa argumentação. Aí você pode usar um exemplo do cotidiano, você pode usar um livro. A UFSC adora livros. E uma ideia muito boa para vocês é que os livros que provavelmente vocês leram para o vestibular, eles vão embasar a prova de redação. Então, vocês muito provavelmente possam usar os livros que são leituras obrigatórias para algum repertório sociocultural. E é ótimo fazer isso. O nível de argumentação ou narratividade, aqui eu até sublinhei, porque a gente tem que se posicionar criticamente. Não adianta a gente colocar coisas muito batidas. Uma estratégia para não cair nisso é você se questionar o porquê você está argumentando sobre aquele assunto. Então, você colocar lá na redação do Enem que a vacinação é importante, tudo bem, é importante socialmente, enfim. Mas por que ela é importante, sabe? Você aprofundar realmente nessa argumentação é o que a UFSC quer, é um passo a mais. Assumindo um ponto de vista claro, situando-se entre um universo de referências concretas ou posicionando-se subjetivamente. Expressar-se sem noções generalizantes. Então, aqui, a UFSC deixa muito claro aquilo que a gente fala para também não fazer no Enem. Então, usar termos como alguns, nenhum, ou todo cidadão, toda a sociedade. Tentem não usar esses termos generalizantes ou indeterminantes, porque acaba mostrando uma quebra argumentativa, né? Até porque nada se atribui a todo mundo. Fazer uso de recursos expressivos que marquem sua posição de autoria em conformidade com o tema e gênero textual. Então, isso é bem importante para que a gente tenha uma argumentação consolidada. Daí as perguntinhas que a banca fala para a gente fazer. O texto tem uma linha expositiva e argumentativa clara, então você deixou claro o seu argumento. Uma estratégia para isso é lá no início do seu texto, seja uma carta, seja uma crônica, seja a própria dissertação, você já colocar o que você acha sobre o assunto. Então, a vacinação é importante. Por que é importante? Se for uma dissertação, você vai selecionar 2 critérios que são importantes para a vacinação. A conclusão do texto é consistente com o seu desenvolvimento? Então, a conclusão, gente, de novo, repetindo,
não é modelo Enem. A conclusão não quer aqueles 5 elementos, agente, ação, modo meio. Não, não é isso. A conclusão da UFSC é basicamente você sintetizar o que foi dito, você retomar os seus argumentos, você reafirmar o seu ponto de vista. Enfim, é bem mais simples, vocês vão ver. O vocabulário é usado como elemento informativo e argumentativo de expressividade, de progressão textual, em conformidade com a proposta escolhida ou não. Os textos apresentam um universo de referências concretas, sem clichês, sem noções generalizantes, sem indeterminações. De acordo com a proposta, a indicação de autoria e fontes nos casos de citação ou paráfrase de ideias de outros. Não se preocupem em relação a repertório sociocultural, como a gente se preocupava no Enem. Claro que você tem que ter repertórios, mas é uma coisa mais sucinta em questão de explicação daquele repertório, de aproximação com a realidade, mas em relação a ter a ver com o tema, é mais crítico. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Aí eu sintetizei tudo isso, porque é um monte de coisa, né, que a banca traz pra gente. Então eu acho que esse slide é bem importante, não sei se vocês querem tirar foto, mas essas são as principais dicas para a UFSC, assim, você ser crítico, você cuidar a circularidade de forma exaustiva, como a gente tinha no Enem. Você tem que ter argumentos coerentes e aprofundados para aquilo que você está defendendo, e não argumentos batidos, clichês, generalizantes. Você tem que trabalhar todos os pontos do tema, mas não precisa citar todo o tema que a gente fazia. Lá na introdução coloca o tema como um todo. Lá na conclusão também. Aqui não. Mas é importante. Se você está falando da importância da vacinação para o Covid no Brasil, você tem que falar da vacinação, você tem que falar do Covid, você tem que falar que é importante, você tem que falar que é no Brasil. Então tudo isso deve ser trabalhado, mas não precisa ficar repetindo o tema como um todo várias vezes, que nem no Enem. Como eu falei, os textos motivadores, eles realmente são bem úteis, então é importante que vocês prestem atenção. Usar repertórios socioculturais coerentes com o tema, produtivos, repertórios embasados no que você está querendo dizer, e principalmente assim, que tem a ver com o tema, gente. Não vão na mesma ideia de levar coisas muito amplas, porque geralmente não dá certo. Beleza. Na introdução, o que a gente vai fazer? Se for uma dissertação, a gente vai também fazer o repertório sociocultural, iniciar com ele. Aí aqui eu sugiro para vocês um livro, né? Antes eu sugeria algum filme, conhecimento histórico na UFSC também é bem legal. Tese, né, que é o seu ponto de vista. E você já vai fazer lá na introdução, ou lá na apresentação do seu texto, dependente do gênero, você já vai mostrar os seus argumentos. O que você acha sobre o assunto? E por que você acha isso? Tem que ter esse questionamento do porquê. Você acha que a vacinação é importante? Sim, eu acho. Por que é importante? Então é isso que você vai colocar no seu texto. Aí eu coloquei, não há necessidade de usar muitos conectivos, depois vocês vão ver. Não é que nem do Enem, que a cada início de período a gente tinha um conectivo, não. É muito melhor você escolher bons conectivos, que eles queiram dizer realmente a ideia que vocês querem trazer. E é importante, gente, é a mesma coisa que eu falava lá na C1 do Enem, ter uma estética textual cuidada. O que é isso? Cuidar para não ter uma introdução muito pequena, os desenvolvimentos enormes, ou o desenvolvimento um com 5 linhas, o outro com 10, sabe? Ter uma certa regularidade de linhas é positivo na avaliação de vocês. Ter uma margem direitinha também e uma letra legível. Aí, o tema que eu falei para vocês. Eu vi essa redação na internet e uma professora corrigiu ela, daí eu mandei para outra professora que também fez basicamente os mesmos fundamentos. Se eu não me engano, essa redação foi nota 7, então ela tem vários probleminhas, e eu resolvi trazer ela justamente por isso, porque às vezes a gente vê uma redação nota 10 e a gente fica assim, caraca, mas como que eu vou chegar nisso, né? Vocês podem ver que a nota 7 tem várias coisas a serem corrigidas, que já aumentariam a nota. Então vamos lá. Vacinação do Covid no Brasil. Na obra O Cortiço, o naturalista Luiz de Azevedo retrata as péssimas condições sanitárias vividas pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro no início da República Velha. Vocês podem ver que é mais ou menos a mesma quantidade de linhas que a gente destinava para o Enem, de repertório sociocultural. Aí aqui, o que é interessante? Além de você colocar um livro, essa estratégia é muito boa, você ambientar historicamente qual que era o período histórico que ele colocou, né, a República Velha. Não deixar de colocar o autor, resumir o livro bem
em poucas linhas ali, mas fazer esses pequenos detalhes assim que mostram que realmente o seu repertório é embasado, que você sabe o que você está falando. Beleza. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas isso aqui tudo sai de vermelho. Eu vou fazendo os apontamentos ao longo da leitura. Logo, tal ambiente mostra-se propício para a proliferação de doenças, como a varíola, que precisavam ser combatidas de acordo com o livro. Aqui ficou desconexo, por quê? Porque a varíola, ela não precisa ser combatida só de acordo com o livro, vocês entendem? Ela precisa ser combatida como um todo. Então esse foi um grande apontamento. Basicamente a pessoa não está manifestando a opinião dela. E isso é muito problemático em vestibulares com banca própria, assim, principalmente a UFSC. E vocês vão ver que ao longo desse texto tem uma grande problemática, que vai ser naquele primeiro quesito avaliado negativamente, que a pessoa fala constantemente da varíola, mas em momento algum fala do Covid. Cita pandemia, cita imunização, cita vacinação, mas em momento algum fala Covid-19, que é um dos elementos do tema. Então é isso que a UFSC quer. Ela não quer que vocês repitam incessantemente, mas todas as palavras têm que estar contempladas, entendeu? Com a popularização da vacina no Brasil, a situação distópica e a epidemia de varíola vivida na época estariam resolvidas. Beleza. Aqui a problemática é porque parece que saiu de algo lá da República Velha, tá falando aqui do Brasil e não fez nenhuma comparação. Tá, mas isso ainda continua? A vacinação está aumentando, não está aumentando? Essa perspectiva do Aloysio de Azevedo, ela permaneceu? Essas condições sanitárias melhoraram ou não? Então, você fazer esse paralelo em relação ao contexto do que você está trazendo mesmo. Contudo, a desinformação D1, né, para o D1, e o recém em relação ao imunizante, seria em relação ao D2, ocasionaram casos de recusa à vacinação, assim como ocorre odiernamente. Tal negação coloca em risco a saúde da coletividade. Mas por que coloca em risco a saúde da coletividade? É isso que a UFSC quer que você coloque, não coisas abrangentes como está aqui nesse último período. Deu para entender, gente, as problemáticas desse parágrafo? Beleza. Ali, eles propôs a falar... Opa. Volta para mim, por favor. Aqui. Aqui ele se propôs a falar no D1 sobre desinformação. Então, vamos levar isso para a nossa leitura. Aí. Em primeira análise, vale ressaltar que a vacina sempre foi questionada no Brasil. Aqui a gente já tem um problema porque ele usa a palavra sempre, que é um termo generalizante. Isso fica claro no ano de 1904, com a revolta da vacina. Aqui traz um repertório sociocultural histórico, ótimo, muito bem embasado, em que os brasileiros manifestavam-se contra a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Ali tem uma repetição, né? Mas a UFSC é bem diferente do Enem em relação à repetição de palavras. Assim como no atual cenário brasileiro pandêmico, em que surgiram inúmeros debates nas redes sociais sobre os riscos e a eficácia de vacinação. Apesar de Descartes afirmar que a dúvida é a origem da sabedoria, tais ocorridos disseminaram mais desconfiança em relação à imunização. Então, qual é o problema desse parágrafo? Vocês podem ver que traz o repertório sociocultural de revolta da vacina, e aqui no final, traz o repertório sociocultural de Descartes, sendo que você não aprofundou nem a revolta da vacina, nem esse outro repertório. Então, acaba ficando 2 repertórios no mesmo parágrafo e os 2 ficam rasos. Então, qual a orientação? Você colocar um repertório e tentar aprofundar o máximo possível nesse que você se propôs. Esse daqui estaria perfeito. Aí ele fala sobre a questão da vacinação e tal, e que as pessoas têm uma descrença em relação a isso, mas ele não aprofunda. Aqui a gente poderia ter falado sobre, por exemplo, o descrédito na ciência ser uma das principais problemáticas dessa falta de segurança na vacina. A gente pode falar sobre a desinformação constante, sobre a propagação de fake news, para ser uma das problemáticas em relação a isso. A gente pode falar sobre a alienação, principalmente em relação à alienação política, a alienação chega a ser até parental em relação a isso. Ignorância das pessoas, podia aprofundar em muitas coisas.
E, de novo, uma problemática é que ele não falou em momento algum do Covid-19. Falou aqui de novo sobre a varíola, falou sobre a pandemia do Brasil no atual cenário, mas tem que colocar a palavra, tem que colocar que é de Covid. Deu para entender? Isso vai baixando a nota, assim. Esse D2, gente, ficou bem problemático. Por quê? Porque ele já começa muito mal, usando um conectivo de contraste, de adversativo. Ou seja, tudo que você falou no D1, você está falando entretanto. Então, a UFSC não quer isso de forma alguma. Tentem não usar conectivos de contraste na redação da UFSC, porque eles acabam passando uma ideia de, ele falou uma coisa, agora vai falar outra. Então, está em cima do muro, sabe? Assumam uma postura definitiva e sigam com ela até o final do texto. Isso aqui que matou o D2, basicamente, mas vocês vão ver que está bem superficial. Entretanto, de acordo com Freud, é uma ilusão crer que se pode viver sem a ciência. Diante disso, na atualidade, a população brasileira, em sua maioria, deve perceber a importância da vacinação. Beleza, a sociedade deve perceber a importância. Mas por que é importante, sabe? A gente já está no D2 e ele até agora não falou a importância da vacinação. De maneira análoga à realidade, os revoltosos de 1904, então falando novamente da revolta da vacina, cederam e recorreram à vacinação após uma pandemia de varíola, falou novamente de varíola no Rio de Janeiro. Então, o que é problemático aqui? Você usou de novo um repertório sociocultural do Freud, retomou a questão da revolta de 1904 e falou da varíola. Então, você tem 3 repertórios sociocultural num parágrafo curtíssimo e você acaba não conseguindo aprofundar em nenhum deles. Aí a argumentação fica superficial, fica no senso comum falando que a vacina é importante, não fala em momento algum por que é importante, faz uma correlação com a realidade bem pobre aqui, de maneira análoga à realidade, aí volta a falar de algo do passado, então não tem sentido, vocês percebem? É basicamente esses problemas e ainda é uma redação avaliada em mais ou menos 7. Então, assim, dá pra gente tirar uma nota boa. Aqui a conclusão. Portanto, de novo, né, gente, a mesma coisa que eu falei no aulão do Enem. Portanto, não é uma ideia adversativa, portanto, é uma ideia conclusiva. Então, vocês podem usar ele para iniciar a conclusão sem problema algum. Evidencia-se que o processo de adesão à vacina evoluiu nas últimas décadas, mas ainda existe resistência e é preciso mostrar o valor da ação. Com isso, é urgente minimizar a alienação social atual. Aqui dá uma aprofundada na argumentação, mas vocês percebem que isso devia estar lá no desenvolvimento, que é onde a gente aprofunda a argumentação, o que gera desinformação e a explosão de fake news. Assim, a vacinação será devidamente propagada e a população brasileira garantirá uma proteção em saúde. Aqui vocês podem ver que isso aqui é basicamente uma leve proposta, né? Então, é importante que vocês não se prendam a isso, mas aqui não tem problema nenhum, tá? Porque você fazendo só uma ação que deve ser feita, ou algo que deve ser atenuado, algo do tipo, não tem problema. Não vai considerar que é algo exclusivo do Enem, digamos assim. Mas não coloquem, tipo, modo meio, detalhamento, não precisa. A conclusão, num quesito geral, assim, tá boa. Desde que ele tivesse colocado esses aprofundamentos lá no desenvolvimento. Aí eu coloquei algumas ideias de conclusão que a gente pode fazer na UFSC. Conclusão por síntese, então você vai resumir o que você falou. Por retomada da tese, que é a sua opinião, né, o seu ponto de vista. Por sugestão com perspectiva futura, como ele fez aqui no final. Várias coisas dão certo, gente. Pensem assim, não é algo engessado como o Enem. Deu para entender? Sim, alguma dúvida? De dissertação era isso. Agora vamos para a carta. Em relação à carta, gente, tem alguns quesitos obrigatórios para a UFSC, que é bem importante que vocês decorem mesmo para colocar lá na hora. Que é basicamente você colocar um título, tem que colocar o local e a data, vou mostrar bem certinho como deve ser feito. Tem que colocar o vocativo que a própria banca vai determinar para vocês. Aí vocês vão fazer uma breve apresentação. Na introdução, vocês têm que deixar claro o intuito, por que vocês estão escrevendo aquela carta, qual é a intenção, e vocês têm que trazer os aspectos do tema que a banca vai ter descritos para vocês. Por exemplo, a importância da leitura, a importância do vestibular, de universidades, enfim.
Isso eu vou mostrar na redação, numa redação 9, nota 9, de 2022, que aí pediu carta, né? Como me falaram que no vestibular de inverno não caiu dissertação, vocês podem ficar bem tranquilos, porque é muito provável que caia dissertação. E aí a gente já tá... Oi. Tá. Mas é importante que vocês tenham pelo menos uma noção desse. Quando eu fiz o vestibular não caiu dissertação, e eu só tinha uma ideia assim da carta, eu fiz e deu certo. Então, não é difícil fazer carta. A crônica é um pouco mais chatinha. Aí o corpo do texto, que seria o desenvolvimento, né? Você pode fazer o corpo do texto em 1 parágrafo, em 2 parágrafos. Não tem esse negócio engessado como o Enem, que a gente sempre vê nota 1000 com 2 parágrafos de desenvolvimento. Não, aqui a gente vê excelentes cartas com 1 parágrafo inteiro, só que um parágrafo bem grande, ou 2 parágrafos mais curtos. Aí no corpo do texto vocês têm que deixar uma opinião evidente, muito, muito clara, assim como na dissertação também tem que ter uma opinião bem clara. Trazer dados externos, que é o repertório sociocultural, bem embasado, bem crítico, se possível, um dos livros, né, que eles passaram, provavelmente vocês consigam encaixar. Citar impactos para a sociedade, como que vocês vão aprofundar o desenvolvimento? Se perguntando o porquê daquilo, se perguntando o porquê da importância da vacinação. O porquê é importante não desmatar, porque todo mundo sabe que é importante se vacinar, é importante não desmatar, enfim, é importante ler, né, como a que eu vou trazer de exemplo, mas por que é importante? Quais são as consequências disso socialmente? O que a sociedade muda com essas mudanças mesmo, né? Aí a conclusão, você vai reafirmar a intenção e o objetivo e você vai fazer a síntese do que foi dito. E a carta, ela necessariamente tem que ter um fechamento, uma despedida, e a assinatura que a banca também vai determinar para vocês como assinar. Aí aqui eu trouxe o exemplo de 2022 das 3 propostas que vocês podiam fazer. Então a gente tem a carta, o manifesto e a crônica. O manifesto a gente não vai trabalhar. Eu não sei fazer manifesto. No dia que eu fiz o vestibular eu também não sabia. Muito provável que não caia de novo, mas sempre tem um assim aleatório. Mas entre os 3, com certeza, algum deles a gente vai ter que trabalhar. A carta, eles vão deixar claro a quem você vai se direcionar. Então, produz uma carta à Coperv, é o destinatário. O que você vai colocar? Vai sugerir a leitura de um livro de literatura para o próximo vestibular. Daí você vai colocar os motivos pelos quais eles devem ler esse livro e você vai assinar como vestibulando. Tudo isso a prova deu. Então, todos aqueles quesitos que vocês têm que preencher, a prova vai dar para vocês, certo? Daí o manifesto a gente nem lê. E a crônica, depois a gente vai ler. Mas o tema ele é basicamente o mesmo. Ó. Aqui era sugerindo a leitura de um livro. E aqui é para falar sobre os desafios de um leitor na sociedade contemporânea. Basicamente a mesma coisa. Essa redação foi nota 9, como eu falei para vocês. Então, assim, ali vai ter a linha específica para colocar o título de vocês. Vai estar escrito lá, não esqueçam, por favor, porque é obrigatório. Aí, como a banca queria uma sugestão de leitura, a pessoa foi lá e colocou a leitura como fundamento da vida. É assim, gente. Só você correlacionar o tema com alguma coisa que você vai falar sobre durante o texto. Ali ele vai falar várias vezes como a leitura é importante para a vida, para a formação, enfim. Então, basicamente sintetizou, ótimo, é a função do título, não precisa ser nada mirabolante. Logo em seguida, sem dar o espaço da margem, então coladinho lá com o início da linha, vocês vão colocar Araranguá, tracinho, SC, vírgula, a data da prova e colocar o ponto final. Basicamente isso na primeira linha da redação de vocês, logo abaixo do título. Aí quando você for se direcionar ao destinatário, vocês vão começar a colocar a margem. Ó. A partir da segunda linha, vocês vão colocar os dois dedinhos de margem. E como eles pediram para se direcionar à Coperv, vocês vão colocar prezado a Coperv. Ou sei lá, se fosse qualquer outro destinatário. Você vai se direcionar a um profissional da saúde, qualquer coisa do tipo. Você vai colocar isso devidamente como eles falaram. E depois uma vírgula, bem assim, que é o vocativo. Aí você vai começar a sua introdução. Como vestibulando, então você está se apresentando, está falando que é vestibulando. Acredito que o vestibular da UFSC possui a função de revolucionar vidas, trazendo a questão do título, por meio do ingresso em uma das melhores universidades do país. Aqui vai usar 2 conectivos durante esse parágrafo inteiro. Então, vocês podem ver que é uma coisa bem mais de boa do que o Enem. No entanto,
Essa revolução já se inicia no processo de preparação para o vestibular, já que os candidatos precisam se dedicar a fim de aprimorar os seus repertórios socioculturais, e a literatura é o alicerce das múltiplas identidades existentes. Dessa forma, sugiro, vocês viram ali antes que colocou, acredito, é bem assim, gente, em primeira pessoa. Então você vai falar, o que você acha? Qual livro você acha pertinente para trazer na redação da UFSC? Ou qual o tema que eles colocarem lá? O que você acha sobre isso? É isso que a UFSC quer saber. Ela não quer que você coloque coisas batidas, que todo mundo coloca na redação, sabe? Esse é o principal aspecto, assim. Sugiro a leitura de um livro ousado. Então, ó, um livro que, tipo assim, pouquíssimas pessoas provavelmente citaram. Não Me Abandone Jamais. Para o próximo vestibular. Essa obra apresenta... Agora vai fazer uma leve introdução do livro. Essa obra apresenta uma linguagem bem acessível ao público e explora questões de natureza cívica relevantes, como o ser e a humanidade. Bem tranquilo, né, gente? Fazer a introdução, uma coisa bem individual, assim. Aí, essa pessoa tirou 9 e fez um parágrafo apenas de corpo de texto, que seria o desenvolvimento. Pode fazer 2? Pode, não tem esse engessamento do Enem. Agora ele vai falar daqui, desse colchete até aqui, basicamente sobre o livro. Então, assim, como eu pedia para falar sobre a leitura, você vai realmente ter que ter lido o livro que você for citar para poder fazer uma síntese boa, sabe? Não é aquela coisa do Enem assim, o livro fala disso e pronto, já vai para o próximo. Não. Aqui é uma coisa bem mais específica. A obra é ambientada no século XX, é legal trazer essa ambientação dos repertórios socioculturais, mesmo se for histórico, mesmo se for livro, é legal você colocar o que estava acontecendo, qual é o período histórico, qual é o contexto que a sociedade vivia. E nos oferece um enredo bastante delicado. Em outras palavras, parte de uma sociedade que desenvolve clones. A única função que os clonados têm é de doar os seus próprios órgãos para uma parcela da população. Nesse sentido, os clones não são considerados seres humanos, pois as identidades são sequestradas e exterminadas por esse contexto social pré-determinado. As suas vozes são silenciadas, os seus desejos são invisibilizados e ocorre um mais desumano nível de objetificação da natureza humana. Então vocês podem ver que até aqui está falando sobre o livro. Aprofundou bastante, já faz uma crítica em relação a... Então é uma coisa assim bem específica mesmo. Nesse viés, aí aqui vai trazer um repertório externo. Porque assim, vocês têm que entender que o que a redação queria, a UFSC pediu, era falar sobre um livro. Então é como se aqui você estivesse desenvolvendo sem ser um repertório externo, sabe? É o objetivo da redação. Agora aqui sim é o repertório sociocultural. Nesse viés, segundo a psicanálise de Freud, apesar de nossa identidade ser processual e complexa, é ela que nos dá vida, nos move, nos faz sentir infinitas paixões, nos faz interpretar o meio e nos torna únicos na realidade. Vocês podem ver que é uma coisa bem mais quase filosófica, assim, uma coisa bem profunda. Sem identidade, o sujeito se torna incapaz de ter acesso ao seu próprio reflexo e se assume a um mero sistema inorgânico. Além disso, aí aqui faz um aprofundamento do que ele está falando. A humanidade é protagonista dessa trama, pois ocorre a subtração de uma minoria marginalizada em prol da manutenção e adição das pessoas privilegiadas. Logo, devido à atribuição do direito de vida de apenas alguns, desenvolve-se a mais genuína fragmentação da coletividade. Aí, como que vocês vão fazer o fechamento do texto de vocês? Vocês vão fazer uma conclusão bem curtinha, bem mais curtinha do que a do Enem. Vocês vão assinar e fazer a despedida. É isso. Lógico que não é a assinatura de vocês de verdade, né? Vai ser o que a banca orientar. Portanto, cara Copérnico, então vocês têm que retomar esse destinatário que vocês colocaram lá no início. O livro sugerido é repleto de valores simbólicos significativos. É uma sugestão capaz de impactar de maneira permanente a alma dos candidatos, porque trata com muita sutileza, drama e elegância a condição humana, desde o universo particular quanto plural.
Aí, beleza. Nas últimas 2 linhas, gente, não precisa escrever as 30, mas vocês vão colocar atenciosamente, respeitosamente, alguma coisa do tipo. Depende também do destinatário. Uma vírgulazinha e a forma que a banca tiver orientado para assinar. Deu para entender? Beleza. Agora a crônica, gente. A crônica das 3 é um pouco mais complexa, porque esses gêneros geralmente a gente tem contato lá no ensino fundamental, né? Eu, pelo menos, escola pública, não tive contato durante o ensino médio, assim. Então, aqui a estrutura, como sempre, vai um título, depois você vai começar a introdução, e pensem assim, sei lá, eu tinha dado um exemplo na outra aula da Rapunzel, né? Bem esdrúxulo, mas dá para pensar nisso. Você vai ambientar a história, então você vai colocar, isso se passa em sei lá que tempo. Você vai descrever os personagens, então, aqui na introdução, caso você queira fazer personagens, você vai descrever todos eles. Então, tem a Rapunzel, tem o príncipe, tem o dragão, enfim, tem todo mundo lá, vai colocando. E o início da ação. Então, você vai ambientar o leitor realmente. Você está contando uma história, uma crônica. Depois, você vai ter lá no desenvolvimento o conflito. Então, qual vai ser o conflito da história da Rapunzel, por exemplo, que todo mundo conhece? E ela tá lá no alto da torre mais alta, sei lá o quê, e aí o príncipe tem que ir lá e salvar ela. Esse é o conflito. O conflito é entre ele e o dragão, o conflito dele enfrentando todos os desafios. Você tem que descrever isso no desenvolvimento. Lá no final do desenvolvimento, você vai colocar o clímax. O que é o clímax? É quando o príncipe tiver, por exemplo, solucionado essa questão com o dragão, tiver encontrado a princesa e tal, e ter resolvido a tensão do conflito. Então, isso vocês precisam colocar também. E na conclusão, o desfecho. Na crônica, você tem 2 opções. Ou você é narrador onisciente, que você está distanciado daquela ação, né? Você está escrevendo como se você estivesse vendo aquilo, ou o narrador personagem que vai participar da história. Então aqui eu sintetizei para vocês o que a UFSC cobra numa crônica. Tem que ter o título, você vai colocar em primeira pessoa. A linguagem da crônica vocês vão ver que é bem simples, você vai usar gírias, você vai fazer perguntas, você vai usar termos de oralidade mesmo. E uma coisa muito, muito, muito importante na crônica, caso vocês decidam escrever, vocês têm que lembrar de usar figuras de linguagem. Quanto mais, melhor. Então, usar sarcasmo, usar ironia, usar humor. A crônica, assim como a carta, a gente tem muita liberdade de escrita. É importante ter crítica social. É importante fazer essa proximidade com o leitor. Vocês vão ver que a principal forma de ter essa aproximação com o leitor é fazendo perguntas, né? E você, o que você acha sobre isso, coisas assim. Daí na introdução você vai identificar o que vai ser desenvolvido, no desenvolvimento você vai dissertar sobre e na conclusão você vai fazer o fechamento. Aqui uma tabelinha, eu não vou falar tudo isso, porque são muitas, mas são as figuras de linguagem que vocês podem usar na redação do Enem. Na redação do Enem já, na crônica da UFSC, desculpa. Aqui eu trouxe para vocês, gente, essa crônica foi nota 10, nota máxima, em 2022, e é a mais nova que eu achei, né? Então, vocês vão ver essas estratégias argumentativas. Ele pediu para fazer uma confissão, né? Uma confissão em relação à leitura. Então, o título foi Confissões de um Leitor Inconformado. Bem simples. Confesso, estou ficando de saco cheio. Bem assim, bem marcas de oralidade, bem linguagem informal. Saco cheio de ser um leitor. A cada dia que passa, menos me sinto motivado a praticar o excelentíssimo hábito da leitura. Então, trouxe o tema que a banca pediu. E me convenço de que todos nós deveríamos jogar fora nossos livros e incinerar nossas bibliotecas. Tipo assim, gente, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não teriam falado. Vocês concordam comigo? Quem que vai falar de queimar todos os livros, entendeu? Porque já tá de saco cheio. Mas foi uma jogada muito inteligente, porque ficou bem diferente, ele conseguiu sustentar isso. E depois ele vai trazer argumentos que colaboram com isso, dessa revolta dele. Vocês vão ver. Afinal de contas, que utilidade poderia ter um ato tão obsoleto na grande era da informação? Então, faz essa ambientação que a gente está vivendo, a era tecnológica. Na grande era da informação em que abrimos, ó a pergunta aqui já marcando. Ó. E isso já é se aproximar ao leitor. Em que tudo que preciso já me é servido, mastigado na tela da televisão,
Então por que eu vou ler se já tem tudo tão mastigado? Por que eu vou ler se já tem tudo numa televisão, sabe? Então foi muito inteligente, assim. Agora o corpo. Corpo do texto, desenvolvimento. Talvez não seja para tanto, mas peço que entenda a minha revolta. Está conversando com o leitor. É preciso admitir que o ritmo em que vivemos não está muito favorável para quem gosta de reservar 30 minutinhos, no diminutivo, no dia, para conhecer o Dom Casmurro, ou então para compreender o drama dos irmãos. Taranã, não sei quem é. Afinal, de onde é possível retirar sequer 15 minutos de uma rotina? Aí agora ele vai embasar. Por que ele está revoltado com isso? Por que ele quer queimar todos os livros? Porque não tem como você ler e tirar 15 minutos do seu dia numa rotina que você acorda às 5 da manhã para pegar o ônibus das 6, chega no trabalho às 7h30, tem 30 minutos para almoçar ao meio-dia, e no máximo ele fala que consegue acompanhar mais nova moda, dos podcasts. Então você trazer exemplos que colaborem com a sua argumentação é ótimo, gente. A argumentação dele está muito bem desenvolvida nesses trechos em verde aqui, ó. No máximo, consigo acompanhar a mais nova moda dos podcasts, seguir trabalhando até às 18, chegar em casa apenas com a energia de sobra para comer, tomar banho e então se preparar para o dia seguinte e faz uma nova pergunta para marcar. Então, assim, é uma coisa nova. Vocês podem ver que a UFSC ela não quer que você vá lá e fale que é importante a leitura, porque, sei lá, vai ajudar na formação intelectual, que é algo que todo mundo diria, sabe? Vocês podem ver que é algo muito novo que ele faz. Então, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter tipo assim, citar exemplos, o podcast. Opa. Último slide, gente, vamos lá. Mesmo que eu quisesse ler enquanto me desloco para o serviço, como explicar para mim mesmo que mais vale a pena debruçar-me sobre as letras miúdas das páginas amarelas do meu Shakespeare do que assistir vários vídeos engraçados no meu TikTok? Tipo, isso é algo que todo mundo pensa, todo mundo faz. Ninguém provavelmente teve a ideia de colocar isso também na redação, e ele teve. Por isso foi uma redação diferente, uma redação nota 10, a nota máxima. Outro exemplo, né, o TikTok. Como me convencer que é preciso conhecer o passado se tudo me aponta para o agora? Agora vai conversar de novo com o leitor. Talvez você, que nesse momento ainda lê o que escrevo, possa fornecer respostas para alguma das minhas incessantes dúvidas. Ou então, eu deva me convencer de que o problema não está em mim, ou em você, ou em nós. Agora, olha a crítica que ele vai fazer. De que o dito sistema realmente não deseja que o nosso exercício de uma atividade que pode botar em xeque-mate tudo que ele prega. Então, ele está falando do quê? Do sistema capitalista. Mas ele faz um insight sobre isso, gente, muito bem pensado, sabe? Então, a UFSC quer isso, que você use de formas a falar de uma maneira diferente o que você acha, a sua opinião. Principalmente, porém, de que é preciso reconhecer o privilégio de saber ler em nosso país e de que apenas o conhecimento, que parte da minha busca, pode mudar a minha situação, a situação de trabalhar exaustivamente que ele falou anteriormente. Aí depois ele fecha com uma confissão, né? Então confesso, vai repetir, estou ficando de saco cheio de ser um leitor, mas eu não desisto. Essa redação foi nota máxima, porque realmente tem muitos insights, ele conversa com o leitor, tem muitas perguntinhas, então tentem implementar esses métodos na redação de vocês, se for a crônica. E eu acho a crônica um pouco mais complexa, né? Mas se você tiver mais criatividade, assim, você pode usar de termos do cotidiano, né? E marcas de oralidade, que acaba tendo uma boa avaliação. Entenderam? Eu preparei isso para hoje, gente. Desejo uma excelente prova para vocês. Provavelmente caia a dissertação, mas caso não caia, vocês já têm uma noção das outras. E fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá bem? E é isso. Obrigada. Muito obrigado pela aula, Eduarda. Hoje encerramos por aqui. Amanhã a gente retorna com a revisão de Biologia com o professor João Vitor e Matemática com o professor Pedro. Até lá, galera!